Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de 1 João. Nós estamos no tempo de advento, ou seja, nós estamos na expectativa de comemorarmos o Natal, de celebrarmos a vinda de Jesus, né? De trazermos a nossa memória. E você já pode ver que a igreja está festiva para esse tempo. Talvez a sua casa também já esteja assim, em festa. Eu sou uma pessoa que gosta muito do Natal, e a gente já está assim com a expectativa desse tempo. E 1 João, no Evangelho, ele fala um pouco a respeito deste verbo que se fez carne e habitou entre nós. 1 João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Verso 10: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Amém? Maravilhoso, né? Naquela época, alguns não receberam. E aí então, a palavra diz para nós hoje: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que confessam Jesus como aquele Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então eu e você temos muitos motivos para celebrar o tempo de Natal. Amém? Temos motivos. Ele veio para nós, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar, nos redimir, transformar a nossa vida, nos dar vida e vida plena. Aleluia. Queria convidar você a ficar em pé, e nós vamos orar, e nós vamos invocar a esse Jesus, o verbo que se fez carne, e que habitou, está entre nós. Amém? Ele está entre nós. Maravilhoso nosso Deus. Feche os seus olhos onde você está. Ore ao Senhor. Diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o verbo que se encarnou. O Senhor é aquele que está hoje trabalhando a minha vida, sendo o meu conselheiro, sendo um Deus maravilhoso, me dando plenitude da sua graça. Fale isso ao Senhor. Diga: Deus, obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho para se manifestar neste tempo, e o Senhor deu a possibilidade de eu ser salvo, de eu ser restaurado, redimido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz. Tua palavra diz que a luz resplandeceu nas trevas, e hoje, Senhor, nós podemos celebrar o Deus que é luz, o Deus que está entre nós e que alumia a nossa vida, o nosso caminho. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós estamos adorando o teu nome. O Senhor nos deu essa possibilidade de, com livre acesso, com liberdade, adorarmos o teu nome nesse tempo de advento. Que o Senhor seja muito bem-vindo entre nós, que o seu Espírito Santo seja bem-vindo entre nós. Toca-nos, ó Deus, fala conosco nessa noite, Deus. Nós queremos render a Ti todo o louvor, toda a honra,
toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Dê um abraço gostoso a quem está ao seu lado. Diga graça e paz. Talvez você tenha entrado correndo. Diga que o Senhor lhe abençoe. Que o Deus que está presente neste lugar toque a sua vida, abençoe o seu coração, renove o seu coração, a esperança deste tempo de advento sobre mim e sobre você. Em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor, vamos celebrar a esse Deus, amém? Aleluia. Nós vamos declarar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém. Adore ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Sua
esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Diga isso para o seu irmão, espere no Senhor. Diga isso, espere no Senhor. Aleluia. E como cantamos na primeira música, o verbo virou gente e habitou entre nós, e está no nosso meio através do Espírito Santo. Amém? Como diz o apóstolo Paulo ao Timóteo, ele diz que aquele que foi manifestado na carne, o verbo encarnado, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória através da ressurreição. Amém? Aplauda o Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória, todo domínio. Aleluia. Seja a glória, seja o
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo foi criado por Ele, Ele criou tudo com um propósito, e o propósito de Deus se cumpre na vida daqueles que receberam a revelação do Santo Espírito, e estão aqui neste lugar louvando e adorando o seu nome. Todo louvor e toda a glória ao Senhor. E o que daríamos ao Senhor por tanta bênção, por tamanha graça, por tamanha salvação? Eu quero ler um texto com você, meu irmão e irmã, que está em Mateus, capítulo 21, versos 14 em diante, que diz: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Nós estamos aqui no templo. Talvez a primeira vez que você entrou num templo, você entrou cego espiritualmente e coxo porque foi carregado por alguém. Mas hoje o Senhor te deu clareza e você pode enxergar com perfeição o plano de Deus para a sua vida. Hoje você caminha sozinho, não precisa mais ser carregado. Os teus pés te trouxeram neste local de adoração. Verso 15 diz: mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Nesse momento você vai pegar a tua oferta e o teu dízimo, porque o perfeito louvor, ele vem acompanhado com ofertas de gratidão. Enquanto o Ministério do Louvor nos leva a mais um tempo de louvor, adoração, nós estaremos oferecendo ao Senhor o perfeito louvor, acompanhado das ofertas e da nossa fidelidade no sustento da obra do Senhor, com alegria, louvando a Deus. Maravilhoso conselheiro e príncipe da paz.
Senhor, recebe nesta hora, recebe todo o louvor, recebe o perfeito louvor de teus filhos e filhas que acompanham com estes cânticos que exaltam o teu nome, ofertas de gratidão e a fidelidade da contribuição na tua casa. Senhor, essa prática tem promessa importante da tua parte. O Senhor promete bênçãos derramadas sobre a vida do irmão e da irmã, daquele e daquela, Senhor, que o faz com alegria. Portanto, com teus braços estendidos, bênçãos sejam derramados sobre a vida de cada família, de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão e irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, majestade e domínio. Que bom estarmos na casa do Senhor. E dia de ceia, nosso Deus e o nosso Pai que nos amou, que entregou seu Filho Jesus para que tivéssemos vida. E o Senhor Jesus, Ele ofertando-se uma única vez, Ele é a oferta, Jesus Cristo é o ofertador, e Ele é aquele que recebe a oferta, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor disse que deveríamos fazer esse memorial, todas as vezes que reunidos no seu nome, para que nós pudéssemos nos lembrar dos grandes benefícios da sua vida, da sua obra, da sua morte e da sua poderosa ressurreição. Então, neste momento, nós queremos orar ao Senhor. Convido você a estender a sua mão aqui para a mesa, para nós termos um tempo de oração, clamando ao Senhor que consagre esses elementos. Bendito Deus e Pai, humildemente nos aproximamos da sua mesa e clamamos que nos ouça juntamente com teu Filho Jesus Cristo, que nos santifique com teu Santo Espírito, Senhor, que perdoe os pecados confessados, que o Senhor nos recebe agora em sua mesa. Pedimos que tu consagres os elementos desta mesa, para que ao comermos deste pão e bebermos deste cálice, estejamos comendo do abençoado corpo e do abençoado sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, ele o partiu e disse a seus discípulos: esse é o meu corpo, que é partido em favor de todos vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, estais anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia, ela é um momento de profunda reflexão, é o nosso alimento espiritual, e ela também nos lembra da nossa missão. É para que o mundo veja aquilo que o Senhor tem feito. E através do testemunho, o meu testemunho, o teu testemunho, que é a palavra viva de Jesus Cristo andando nas calçadas e nas ruas dessa cidade. Essa é a palavra viva do Senhor através das nossas vidas. Outros verão e virão e se renderão ao Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso com muita contrição e alegria. Eu vou pedir que nessa fileira aqui, essas
as quatro, a Karen fica lá e essas 4 irmãs possam nos ajudar aqui. A Vivian, a Viviane, a Mara, a Heleneide. Por favor, nos ajude nesse momento. Gostaria de dar apenas uma palavra àqueles que nos visitam. Esta mesa é a mesa de Jesus Cristo. Essa mesa não é da igreja metodista, é a mesa de Cristo. E Cristo é quem vos convida a participar da sua mesa. Então você que está em plena comunhão com a tua igreja, você que confessou os seus pecados, os abandonou, então você é convidado por Cristo para comer do pão e beber do cálice. Enquanto o Ministério de Louvor nos conduz nesse tempo de louvor, então os nossos diáconos, eles vão te orientar para que você possa se servir. Sabendo o destino
no dia em que esta ceia foi instituída, Jesus estava para entregar literalmente a sua vida por todos nós. Elas não estão servidas, pastora? O pão que foi partido em nosso favor. O lado de Jesus que foi rasgado foi para que nossas enfermidades pudessem ser curadas, nossa alma pudesse ser curada. O sangue de Cristo que verteu na cruz foi para que você e eu tivéssemos salvação plena. Nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Com muita reverência, gratidão, alegria, Senhor, nós estamos celebrando aqui um memorial que o Senhor nos mandou celebrar. Este é o momento mais feliz das nossas vidas, porque nos reconciliou com o Pai. Nós comemos este pão com gratidão, com alegria, o alimento que nos sustenta e que simboliza a Tua palavra. Comamos, irmãos e irmãs, do pão. E tomamos deste cálice, Senhor, o cálice da nova aliança no seu sangue, o cálice da nossa salvação, da purificação dos nossos pecados. Tomamos do cálice. Louvado seja o teu nome, Pai. Bendizemos a Ti. Somos gratos pelo Teu amor. Obrigado porque Tu nos criastes para a Tua glória. E Senhor, o intento das trevas não foram capazes de nos separar de Ti para sempre, porque o Senhor tinha um propósito eterno na nossa criação. Nós reconhecemos isso, nos alegramos, eternamente gratos, Senhor. Por isso nós cantamos, adoramos, nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória! Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Eu quero chamar para vir aqui à frente a nossa irmã Kênia e a nossa irmã Gemima, porque elas, no propósito de ministrarem o curso de mulher única, então elas vão passar agora
o certificado a essas mulheres. É um curso oferecido pela UDF, pela Universidade da Família, que tem proporcionado comunhão, tem proporcionado cura, tem proporcionado bênçãos na vida dessas mulheres, e elas estarão recebendo o certificado, a certificação de conclusão do curso, e podendo compartilhar um pouquinho com o testemunho daquilo que elas receberam, do que elas foram ministradas nesses 90 dias. Isso é pose para chapa, como diz o nosso pastor Fábio. Então, passo o microfone para que a Kênia possa fazer a devida apresentação das suas meninas. Graça e paz, irmãs. Foi um prazer estar esse tempo, né, com esse grupo. Deus abençoou muito a minha vida e eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Foi um tempo de muita oração, um tempo de intercessão. E o meu testemunho é que o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas, ele vem reacender no nosso coração. Pelo momento de intimidade, porque estamos juntas em oração, tempos difíceis, em tempos bons. Então, eu vejo assim, que o Espírito Santo, ele renova esse amor que o Senhor já demonstrou nas nossas vidas. Então, eu gostaria de chamar a Melissa, gostaria de chamar a Larissa, a Alessandra, que estão aqui hoje, e a Kelly não pôde estar, que ela também faz parte desse grupo. E elas vão dar um breve testemunho desse tempo que passamos juntas. Amém? Graça e paz, irmãos. Então, assim, foi bênção e atrás de bênção, né, o curso. Foi muito gostoso. Eu já tinha conhecimento há algum tempo, porque já tinha visto outras mulheres compartilhando e pessoas falando do curso, mas sempre achava que agora não dá, talvez depois, talvez depois. A Mel, daí tomou a iniciativa primeiro, me convidou, falou, o que você acha? Vamos fazer? Eu falei, então vamos, agora eu vou. E um pouco era por causa daquele receio, que eu tenho criança em casa, será que vai dar certo? Deixar um pouquinho lá, né? Mas deu tudo certo, Deus proveu, né, o tempo e todos os cuidados, né, para que a gente estivesse junto, e foi maravilhoso, né? O livro aborda de tudo, né, de uma maneira geral, a vida da mulher, na questão de maternidade, como esposa, vida profissional, tudo, né, sobre perdão. A gente foi muito ministrado, tem um capítulo todo sobre isto. Mas uma coisa que marca bastante a gente, né, e que é bem no início do livro, eu creio que isso é, claro, é pensado, proposital, né, quando fala da singularidade da mulher, né, que ela, antes de ser esposa, mãe, profissional, fazer parte de um ministério na igreja, qualquer coisa, antes de tudo, ela é especial para Deus, né? Ela é uma pessoa única para Deus, singular para Deus. Então, isso marcou bastante a gente. E foi logo no começo do curso, né? Porque acho que um primeiro capítulo. Então, é gostoso, porque a gente caminha todo o curso voltando sempre naquele início e repensando isso, refletindo e firmando essa palavra na nossa vida, né? Que a gente é singular para Deus, especial. Amém? É isso. Então tá. Foi mesmo muito bom. Eu tinha alguns propósitos quando eu entrei no curso. Um deles era me aproximar mais da Kênia, né, e com ela vieram as outras meninas, Gemima, a Alessandra. Eu tinha mais contato com a Lari e foi um tempo muito gostoso, né? Às vezes você fica bastante tempo na igreja sem estar com a pessoa do lado, mas, né, nunca nem ouviu a voz dela. Então foi bem gostoso nesse sentido. Uma das lições que coube a mim ressaltar é a última lição. Apesar da gente ter meio que fazer uma média de idade aqui, ficou para mim falar da mulher madura, não sei porquê, mas tudo bem. E ali, né, a mulher madura, em direção à sua velhice, né, e foi bem interessante que o que a gente quer ter daqui a um tempo, né, a gente constrói agora. Então, se você quer ter seus filhos por perto, né, ser uma mãe amada, principalmente mãe, assim, o que a gente está cultivando agora, né? É uma paciência, é uma compreensão, é a oração pelos nossos filhos. Então, são lições que marcam a gente, né, e nos fazem pensar no futuro, né, e a partir daí
caminhar em direção a essas coisas que a gente quer, né? Os filhos perto da gente, se importando conosco, né? Levando em consideração a nossa opinião, né? Os nossos conselhos. Muito. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor, que nos proporcionou esse tempo. Eu quero agradecer também a vida de algumas mulheres que oraram por este grupo, né? A Laís está aqui. Ela se comprometeu a estar orando o tempo todo, todos os dias, inclusive os dias que eram ministrados pelas nossas vidas, pela vida de cada uma das mulheres desta igreja e especialmente essas que estão aqui. Então, louva ao Senhor pela vida de cada uma. Muito obrigada, Gemime, pelo apoio, pelas orações. Obrigada, igreja, também, pelas orações, que é isso que nos levanta todas as manhãs, né? Saber que somos um corpo em Cristo e podemos contar com o nosso irmão em oração, intercessão, né? Isso é um presente do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então, a Gemima vai entregar os certificados para as nossas... Pastor Paulo, podia orar por nós? E o seu? E o seu, cadê? Deixa eu te entregar. Pega aqui. Pastor Paulo. Amém. Vamos orar então. Estenda sua mão aqui para frente mais uma vez. Pai querido, nós nos alegramos com cada uma dessas mulheres, a Kelly, que não está aqui, a Michele também, que fez parte de um pouco dessa caminhada. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito cultive e guarde no coração de cada uma dessas mulheres aquelas lições importantes, que foram lições para a vida de mulheres que se tornarão e já são mulheres virtuosas. Nós a abençoamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só compartilhar algo assim. Elas fizeram um jantar de confraternização e depois a gente descobriu que só os homens... acabei fazendo o estrogonofe, que, modéstia à parte, é muito bom o estrogonofe que eu faço. Viu? E o Marcelo Barros fez uma sobremesa deliciosa, com todo cuidado, para que não contesse glúten, para que a Melissa pudesse saborear, não é? E o nosso irmão Ademar fez uma outra sobremesa. Eu falei, e vocês fizeram o quê? Eu falei, nós saboreamos tudo. Então tá bom, pode se sentar. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida dessas mulheres. Glória a Deus. Vamos chamar as nossas crianças para vir à frente. Amém. Aleluia, Deus e Pai, nós impomos nossas mãos, abençoando nossas crianças, invocamos o Teu nome, para que no poder do Teu Santo Espírito, sempre nessa inspiração, as crianças possam receber, Senhor, as lições, as cantigas, as brincadeiras, os desenhos, sempre crescendo no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom que estamos juntos, aprendendo mais um pouquinho, vivendo em comunidade. Isso tem sido tão gostoso, né? A gente ficando junto e a gente tem a oportunidade de ter conosco o Senhor Jesus, fixando, selando essa comunhão, né, com a gente.
Então eu queria ler com você hoje João capítulo 10 da Bíblia. Nós vamos observar um pouquinho aqui essa coisa tão preciosa que Jesus fez, falou e fez questão de frisar. Ele veio por nós. Então, João capítulo 10 fala sobre Jesus, Ele mesmo, como o nosso pastor, pastor de ovelhas, pastor que cuida, que zela do povo. E Ele tinha essa preocupação. E quando Jesus fala daqui do capítulo 10, Ele fala que Ele é o bom pastor, o pastor de verdade. Ele estava se referindo também um pouco ao capítulo 9. No capítulo 9 mostra os maus líderes, os líderes ruins. E ele falou assim, e ele tinha na mente que aqueles líderes ruins eram ladrões e salteadores, porque não pastoreavam o povo, mas eles oprimiam o povo e faziam das suas vidas fonte de lucro. E ele dizia assim, olha, eu vim como o pastor. E eu vou ler aqui na minha versão mesmo, eu não sei se o irmão lá, Antônio, vai colocar aí, mas eu vou ler aqui João 10, verso 1, que fala assim, olha, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido, mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho, o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. Elas o seguem porque conhecem a voz dele, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus usava muitos exemplos da vida dele. Eu não sei quantos aqui, talvez alguns sejam conhecedores de uma cultura um pouco rural, mas a gente não conhece muita coisa, né? Alguém que já lidou com ovelhas alguma vez? Alguém? Olha lá, só o Paulo ali. Alguém mais? Ninguém? Tudo bem. Alguém aqui sabe que pé de alface não nasce em árvore? Porque a gente, esses dias eu fui com a Rafinha no mercado e falei, ela viu alface e ela falou assim, pai, como é que é uma árvore de alface? Aí eu falei, filha, a alface não dá em árvore, né? Ela é quase uma raiz. Daí mostrei para ela como é que funcionava, porque a gente é assim mesmo, né? Vive na cidade, não sabe como é que funcionam as coisas, não sabe nada de bicho, de coisa nenhuma. A gente foi ontem numa confraternização dos pastores do distrito, e aí tinha um lugar lá que tinha bastante ovelhas, me lembrei delas hoje. E aí elas queriam ver as ovelhas, daí a gente chegou até um certo lugar, mas e elas não queriam chegar perto de jeito nenhum, tinha muito medo das ovelhas. E daí eu disse, não tem problema, pode chegar perto das ovelhas, elas vão ser tranquilas. Na verdade é elas que têm medo da gente. Então, mas elas não queriam chegar perto, né? Então é assim mesmo, né? A gente tem uma linguagem que fala que a gente é piá de prédio, né? Já ouviram falar isso? Piá de prédio só entende coisa de prédio, né? Se você falar para ele que é um elevador, ele sabe muito bem, mas se falar que ele quer um cavalo, uma ovelha, ele já não sabe mais nada. É assim mesmo que funciona. Depende da cultura, depende do jeito que a gente nasce, que cresce. Mas Jesus tinha ali as ovelhas. Era muito comum as ovelhas. E ele falava que ele era o pastor de ovelhas, porque as ovelhas precisam de muito cuidado. As ovelhas precisam de bastante cuidados especiais, não é? E ele fez questão de dizer, e às vezes a gente percebe que os crentes têm muito vontade de se comparar. Vocês podem ver, né? A gente fala que a gente é o tipo leão, né, de Judá, águias, né, coisa parecida. Mas ninguém quer ser ovelha, né? Ovelha parece que não interessa muito.
Já entendeu? Não sei porquê, né? A gente tem essas coisas. Né? A gente, ovelha não quer muito saber não, mas quer saber de ser leão, ser águia, ser aquelas coisas todas. Mas Jesus comparou o seu povo como ovelhas. As ovelhas são ovelhas. Eu sou o pastor que cuida dessas ovelhas porque elas precisam do meu cuidado. Né? E ovelhas têm algumas curiosidades que eu andei aprendendo, que elas são muito interessantes. Elas estão em maior número hoje, né, na Austrália. A Austrália é onde tem maior número de ovelhas. E dizem que ali em cima da Austrália, o buraco de ozônio ele é furado. Porque a ovelha tem um problema, né? A ovelha ela tem um problema sério de flatulência. Sabe? Você sabe o que é flatulência? Quem não sabe o que é flatulência? Então pergunta para o lado aí. Ela tem muito flatulência, né? Grande. Né? Então quer dizer que onde tem muita ovelha, pode saber que coisa está, né? Então, às vezes ovelha lá e ovelha aqui também é igual, né? Se controlar para não... Porque aqui a gente é mais civilizado, né? Mas é assim mesmo que funciona. Ela tem muita flatulência e pode ver que ela tem aquela coisa toda, né? Então, ovelha é assim mesmo. Olha, não é muito diferente de ovelha da igreja, ovelha da gente. É meio igual, né? As irmãs sabem melhor do que os irmãos, acho. Que os irmãos fazem. Mas é assim mesmo. Outra característica interessante de ovelha é que ela não enxerga muito longe. Ela enxerga curto. Passou de 20 metros, ela já não enxerga direito. Então ela fica, né, essa coisa limitada, né? Então tem que ter sempre alguém cuidando, alguém zelando por elas, levando, direcionando, cuidando. É assim que funciona, porque se não tiver quem vai na frente guiando essas ovelhas, elas vão para qualquer lugar. E às vezes se uma vai à frente, a outra vai atrás, ela nem sabe que a outra não está seguindo ninguém, só vai. Então o pastor vai lá e traz para perto, se traz para o caminho certo, daí elas se ligam e elas vêm. Então tem esse problema de ovelha. É uma coisa muito interessante. Outra característica de ovelha é que tem um estômago grande, né? O estômago dela é muito grande. Quando ela come demais e o estômago fica muito grande, e se ela cai, ela não consegue se levantar, né? E às vezes, conforme o jeito dela cair, se o pastor não vai lá e arruma ela de volta lá de pé, ela é perigoso morrer sufocada. Então, come demais, né? Semelhantemente aqui aos crentes também, comem demais, não come? Né? Diz que crente não bebe, mas come pra caramba. Né? Aliás, tem uma coisa interessante, quando a gente vai fazer cotação em restaurante, aí o dono do restaurante já pergunta logo de cara: vocês são crentes? Como a gente é crente, não pode mentir, a gente fala que ele aumenta em 20% o valor. Porque ele sabe que os crentes vão mandar fundo, né? Os crentes vão comer, que é uma beleza. Então, é uma coisa muito interessante, né? Não sei se é assim na sua casa, mas você percebe isso, mas geralmente é assim, né? Outra característica de ovelha é que só bebe água corrente. Ela não bebe água parada, né? Então, se deixar água lá, uma poça d'água lá, já não bebe. Então, tem que ter um barulhinho lá, tem que ter uma certa correnteza para ela beber. É interessante isso, né? E é o que Jesus falou, ele é a água da vida. E a gente também não gosta de beber água parada, gosta de beber água corrente. E a água da vida, que é Jesus. É coisa interessante. Outra característica de ovelha é que elas gostam de ser tosquiadas. Porque geralmente quando ela está com um pelo grande, esse tosquiar das ovelhas é bom porque ela se sente mais confortável, né? Então ela manda ver. Então o pastor vai lá e tosquia a ovelha toda, ela fica feliz, né? Porque ela não suporta o calor, ela fica feliz com isso, né? Então ela não gosta nem que faça aquele caminho de rato, né? Sabe o que é caminho de rato? Quando você pede para sua esposa cortar seu cabelo, porque você está com medo de pagar, daí a sua esposa vai lá e erra, você fica bravo, daí tem que pagar o dobro para consertar. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? Fez, né? Às vezes acontece, né? Não pode fazer caminho de rato, não. Tem que ficar grande o cabelo lá, ou cortar tudo na ovelha, porque ela não suporta um calor, né? Uma outra coisa interessante de ovelha é que ela não sabe discernir mato bom de mato ruim. Ela vai comendo qualquer coisa. Então, se o pastor não vai cuidando dela, cuidando, levando ela para pastos saudáveis,
ela come qualquer coisa, e às vezes come até veneno. Então, o Supremo Pastor vai lá e cuida e mostra o pasto que deve ser comido, não é? Então, é uma coisa muito interessante de observar. Não tem muito discernimento, né? E outra característica é que a ovelha é um animal medroso, né? Muito medroso. Ontem, quando a gente estava chegando perto delas, todas elas ficaram encarando a gente. Até parece que elas iam atacar, né? Mas acho que ela estava encarando para poder dar no pé, né? Então a gente fica com medo delas, ela fica com medo da gente, aquela coisa toda, e aí ninguém se aproxima. Então é um animal muito medroso. É coisa muito interessante isso. Ela se sente bem feliz quando o pastor está perto, porque ela não sabe se defender, né? Ela não sabe se defender. É diferente de bode. O bode não, o bode já briga, já dá cabeçada, já enrosca, né? O bode é terrível, né? Então, uma coisa muito interessante. Por isso que Jesus disse, acho que em Mateus 25, verso 32, que quando as nações estiverem reunidas diante dele, na sua segunda vinda, ele iria separar uma das outras, separando bodes de ovelhas, porque os bodes ele manda, acho que manda meio para o inferno, né? Acho que mais ou menos por aí que a gente pensa, né? E as ovelhas ele separa que vai para o seu reino. Então é interessante essas coisas, né? A ovelha ela aceita quietinha as coisas, vai com a beleza, mas o bode não, o bode já começa, né, cabecear, já brigar, aquela coisa toda, né? Então às vezes é assim também, às vezes na igreja também é assim, a gente conhece os bodes das ovelhas quando você chama atenção. Se chamar atenção, ficar quietinho, tranquilo, ouvindo, mesmo que às vezes não tem razão, né? Mas fica lá entregando a Deus, é a ovelha. Agora já começa, né, a brigar, já, ok, já é bode. Deu bode, né, irmão? Já ouviu aquela expressão, né? Deu bode. Às vezes é assim, né? Às vezes é assim que funciona. Falou com tal pessoa, falei, daí o que deu? Deu bode. Deu bode, porque a ovelha aceita, o bode geralmente não aceita, né? Então é uma coisa muito interessante, né? A ovelha não suporta mosquito, porque os mosquitos põem aquelas larvas nelas, e aquelas larvas viram, né, faz com que elas ficam inflamadas e dá muita dor de cabeça, né, aquela coisa toda. Então, ovelha é um bichinho que precisa de muito cuidado, e às vezes assim somos nós, que precisamos de escutar, cuidados, por mais que você se ache forte, nós somos frágeis, né? Basta uma notícia ruim para nos deixar fragilizados. Basta uma notícia ruim para a gente ficar angustiado, né? Por mais forte que um sujeito ou uma sujeita possa parecer, o ser humano, nós somos muito frágeis. E Jesus falou isso para nós, né? Eu sou o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que zela das suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas e ela ouve a sua voz. Hoje nós tivemos batismo aqui pela manhã, e nesse batismo a gente observou que é ser batizado, né? É passar a ouvir a voz de Jesus Cristo. Isso aqui é né, quando você e eu somos batizados, né? Somos ovelhas agora de Jesus. Não somos mais ovelhas que não conhecem a voz do pastor, que é Jesus, não conhecem a voz da sua palavra, que não compreendem a sua palavra, mas agora não. Agora, depois que somos nascidos de novo, nós somos rebanho de Cristo, o Senhor. Né? Nós somos agora, ouvimos a voz dEle e recusamos todas as outras vozes. A voz do mundo, a voz da carne, a voz do diabo. Nós agora ouvimos a voz de Jesus em tudo, para ter sabedoria, para orar, para viver. Durante as reações que temos, é a voz de Jesus que nós escutamos. E nesse texto aqui do Bom Pastor, coisa interessante, como somos privilegiados de ser pastoreados por Ele, por Jesus. Porque os maus e falsos mestres trazem peso, mas Jesus traz alívio, traz alegria, não é? Nós temos Jesus como esse pastor. Durante esse aqui capítulo 10, versículo 27, ele fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus como o pastor, né? Aquele que nós ouvimos e vamos segui-lo, aquele que vamos andar junto com Ele, ouvindo a sua voz.
Isso é um grande privilégio. De tudo que nós fazemos, de todas as maneiras que nós vivemos em todos os dias, nós temos a Jesus como o nosso pastor, né? Para nos orientar, para nos dar segurança. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ter segurança por causa de Jesus? Que você vive neste mundo, mas de repente, durante um desafio da vida, você diz: eu sou privilegiado, porque eu tenho Jesus, que cuida de mim, que zela de mim, e eu sou do seu aprisco, do seu rebanho. Aí a gente se sente feliz, né? E ele fala assim para nós: as minhas ovelhas escutam a minha voz, mas a voz do pastor de verdade, é a voz de Jesus, não voz de segunda mão. Esse tempo atrás alguém perguntou: pastor, o que você anda escutando? Eu escutando, como você escutando? Lá da televisão, da internet, sabe do quê? Eu não estou escutando nada, eu estou lendo a Bíblia, e estou escutando a voz do Espírito Santo, porque eu não quero ter pastor de segunda mão, eu quero ter da fonte, a fonte que é a palavra e o Espírito Santo, que é água corrente, porque não é água contaminada, não é voz contaminada, não é gente contaminada, não é doutrina contaminada, não, é Jesus. Eu quero ouvir a voz de Jesus, ser pastoreado por Jesus, ser dirigido por Jesus e andar com Ele. É isso que eu quero. E é isso que nós devemos almejar cada dia da nossa vida. Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém, querido? Não é Jesus aquele que é o seu pastor de verdade? Aquele que anda com você, que cuida de você, que zela de você, é Jesus o Senhor. Esse que é o pastor das nossas vidas. Cada hora do nosso dia é aquela consciência de que Ele está com a gente o tempo todo, não é? O tempo todo. Porque ser ovelha do seu rebanho é um grande privilégio. Você vai ver nos versos 28, é uma coisa muito interessante. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Aqui a Bíblia diz que nós estamos nas mãos de Jesus. Amém, querido? Você sabia disso? Que você está nas mãos de Jesus? A mão dele sobre você e sobre mim, e ele nos protege, cuida e zela de nós. Muito. E é interessante aqui na minha Bíblia que fala, eu gostei muito, que ela fala que das mãos de Jesus, se você depois olhar com bastante atenção no verso 28 e 29 de João 10, você vai ver que ele fala assim: das minhas mãos ninguém pode arrancá-las. Já pensou? Ali fala arrebatar das minhas mãos. Eu gostei muito dessa palavra, que ele fala que das mãos de Jesus ninguém pode arrancá-las de mim, tirar, arrancar de mim. O diabo não pode te arrancar das mãos de Jesus, este mundo não pode te arrancar das mãos de Jesus, e nem nada pode arrancar você das mãos de Jesus, não é? Você não pode roubar de mim, esta é a palavra de Jesus, porque quando você é ovelha de Jesus, ninguém pode tirar você dele. Amém, querido? Sabia disso? Você está seguro, você está segura por Ele, e ninguém pode te arrancar dele, puxar você, não é? Isso é um grande privilégio de Jesus por nós, Um outro privilégio maravilhoso de sermos do rebanho desse pastor, é que Ele, por nós, nos dá a direção. Olha no versículo aqui, o versículo 3, diz assim: o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz, quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Tinha um pastor que ele contrata um porteiro, e o porteiro fica cuidando, mas quando o pastor chega, ele fala: abre as portas, o porteiro abre a porta, e quando ele entra, as ovelhas podem ouvir a sua voz e se sentem dirigidas por ele, porque conhece a voz do pastor. Você conhece a voz do pastor? Porque voz é uma coisa muito interessante, Voz é quase uma impressão digital, nossa. Voz é uma coisa interessantíssima. Você conhece pela voz qualquer coisa. Se tiver 7 crianças ali, se a Rafinha falar pai, eu sei que é ela que falou. Se outra falar pai,
eu sei que não é ela. A voz é interessante, todo mundo conhece a voz. Às vezes eu estou de costa e às vezes, se vocês começarem a dizer, eu começo a pensar quem que é quem. E geralmente eu começo a acertar a voz. A voz é muito interessante. Eu tenho a minha avó lá de Londrina, tem 92 anos, e eu ligo para ela quase cada 15 dias. E quando eu falo para ela assim, eu digo assim, oi vó. Ela fala assim, é o Fábio? E ela tem 8 netos, e não sei quantos bisnetos. Quando eu falo, oi vó, ela fala, é o Fábio, e aí, como é que vai? Aí começamos a falar do tempo, da chuva, se está boa, se está ruim, né? Conversa que todo mundo é acostumado. A voz, ela é uma impressão digital. Você sabe quem está falando, pela voz. E o pastor, ele fala, e ele diz que as ovelhas conhecem a sua voz. E a gente deve conhecer a voz do pastor. E você conhece a voz de Jesus? Como é que eu conheço a voz de Jesus? Já parou para pensar como é que eu conheço a voz de Jesus? Eu conheço a voz de Jesus em muitos momentos da minha vida. Às vezes, por conhecer a sua palavra, eu sei tudo que eu vou fazer, e quando alguém ou alguma circunstância diz para eu ir para ali ou para cá, e alguma circunstância fala, faça isso ou faça aquilo, eu sei quando não é para fazer, e quando é para fazer, porque eu sei que Jesus orienta pela sua palavra, e a sua palavra está dentro de nós, dirigindo, não é? Eu não sei se está aqui, vou ver se eu vou lembrar aqui. Diz assim, depois você marca aí na sua cabeça, em algum lugar, 1 João 2, verso 27, diz assim, mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. A Bíblia diz que o seu Espírito nos ensina, e é Deus quem nos ensina, é Jesus quem nos ensina. Não é ninguém que fala por nós, por ninguém aqui, é Jesus que nos ensina. Esse tempo alguém falou assim, pastor, tem uma pessoa em tal lugar que está falando profecia, fala tudo que a gente precisa saber. Eu falei assim, cruz credo, me fala o endereço para eu alertar para que ninguém vá, porque é antibíblico, é o crente preguiçoso que não busca o Espírito, mas vai atrás de alguém terceirizado. Você acha que Deus terceiriza alguma coisa? Você acha? Foi o tempo que o Senhor terceirizou sua palavra lá para os profetas, para aquele povo lá atrás do Antigo Testamento. Hoje Ele nos fala pelo Filho e pelo seu Espírito, e o Espírito está em mim, e eu gostaria, e eu preciso, e você precisa conhecer e discernir a voz de Jesus, que é o seu Espírito. O que você vai fazer, o que não vai fazer, mas vai fazer. Vai, ponha o pé e vai para frente, porque se você tem paz, o Senhor te abençoará, mas é Ele quem te direcionará para todas as coisas. Eu quero saber o que Deus tem para mim, e não é pelos outros, é pelo seu Espírito que está em mim, que Jesus deixou. Busca o Senhor. Esse dia um irmão disse para mim, e eu fechei com ele, falei assim, vamos fazer durante o nosso dia 3 paradas, a parada da manhã, a parada da tarde, a parada da noite. Essa parada é ficar um pouquinho na presença de Jesus, é orar a Jesus, e falar, Senhor, fala comigo, porque eu quero te conhecer, quero andar contigo, quero ser um crente, um homem segundo o seu coração, não é? Para podermos parar um pouquinho na presença de Deus. Não tem outras religiões aí que param 3 vezes por dia, seja lá onde estiverem? Não é? E a gente acha que aquilo é religiosidade, mas a gente não faz às vezes nem uma vez por dia. Mas não é questão de fazer uma vez por dia, 3 vezes por dia, isso não interessa. O que interessa é quando eu desejo conhecer a voz de Jesus. Aí eu vou arrumar o meu jeito, e você vai arrumar o seu jeito, porque eu quero ouvir, porque Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Só que muita gente não está conhecendo a voz de Jesus, porque não anda muito com Ele, mas eu quero dizer a você que nós precisamos ouvir a sua voz,
Não sei que jeito, meu irmão, mas Jesus vai te ensinar. Amém? Porque Ele fala, as minhas ovelhas me conhecem. Não é? Ele nos protege o tempo todo com a gente. Como ovelhas do seu rebanho, ainda como privilégio, nós podemos ter o seu cuidado. Não é? Porque lá o pastor das ovelhas, ele tinha lá a vara e o cajado. A vara era para disciplinar as ovelhas, o cajado para orientar e trazer para perto. De vez em quando, o pastor lá daquele tempo precisa quebrar as pernas das ovelhas, para que elas fiquem quietinhas, não saiam do lugar, não saiam pulando por aí e se arrebentando. E às vezes, só o supremo pastor corrigindo-nos, colocando-nos em determinadas situações que a gente às vezes não compreende, mas é o seu jeito de cuidar de nós. Amém, querido? Já passou por alguma situação que você não sabia por quê que aconteceu com você? Às vezes tem uma dessas situações. Por que aconteceu isso comigo? Eu não sei. Por que eu fiquei com tal enfermidade? Não sei. Por que deu isso comigo? Não sei. Mas observe o que Deus está falando com você. Observe como que o Senhor está querendo falar com você. Observe os seus cuidados. Às vezes Ele precisa cuidar de nós, porque nós somos bobinhos. Nós precisamos dEle. E muitas vezes não o compreendemos, mas precisamos dEle. E às vezes Ele tem que nos disciplinar. E às vezes o cajado nos traz para o prumo de novo, não é? Porque Jesus, como o pastor, também nos dá pastagem. O versículo 9 é muito interessante, ele fala assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida, né? Achará pastagem. Ser ovelha de Jesus é ter pastos para comer daquele que cuida de nós e que zela de nós. A ovelha de Jesus não padece de fome. Você sabia disso? A ovelha de Jesus é suprida. Ele dá comida, Ele dá a sua vida. Hoje nós comemos do seu corpo, bebemos do seu sangue, mas esse aqui é um símbolo da sua presença forte conosco. Mas Ele também nos dá a sua vida para nós. E a sua vida é a vida daquele que alimenta o seu rebanho, que cuida do seu rebanho e que zela por o seu rebanho. Não é? É isso que Ele faz com a gente. Amém, queridos? É achar comida. O que você e eu precisamos, lógico, não é só comida física, mas é a comida do espiritual, é a comida de Deus, é a vida de Jesus em nós, sua presença em nós, a sua seiva em nós. É isso que nós precisamos e podemos ter todos os dias, essa sua comida. E Ele nos dá o seu alimento para cada um de nós, não é? Aqui no capítulo 10 ainda, no versículo 15, ele fala assim, ele diz: eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Uma outra característica de ser privilegiado por fazer parte do rebanho de Jesus Cristo é que nós não somos mais um, nós somos um para Jesus. Ele nos conhece pelo nome. Você sabia disso, querido? Ele conhece você pelo seu nome. Nós não somos uma multidão, nós temos um nome para Ele. Ele olha para mim, olha para você e diz: eu te conheço, meu filho, vem aqui. Ele fala: as minhas ovelhas, eu as conheço. Neste mundo que ninguém nos conhece, não é verdade? Ninguém nos conhece, ninguém sabe quem somos, ninguém sabe o seu nome, não sabe nada de você, mas Jesus nos conhece pelo nome. Ele nos dá a sua presença, nos dá o seu Espírito e fala a cada um de nós: filho, filha, olha, eu conheço você, sei o seu nome, sei quando você nasceu, sei a sua história, sei a sua vida, e eu quero zelar de você. E Ele zela de nós, carinhosamente, zela e cuida de nós. Amém, querido? Sabia disso? O que é nascer de novo? É fazer parte do reino do aprisco de Jesus, conhecer a voz de Jesus, o cuidado de Jesus e a vida de Jesus com a gente. Ele cuidando, zelando das nossas vidas, tomando sobre nós a sua presença. E é ter ainda segurança. No verso 28 ele diz assim:
eu lhes dou a vida eterna, por isso elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Esta é a palavra de Deus que fala que nós temos segurança. Segurança. Ele nos dá a sua presença, nos dá a sua segurança, nos dá a sua vida e zela e nos protege como filhos e filhas, como ovelhas amadas dele. É assim que ele cuida, é assim que ele zela, é assim que ele ministra aos nossos corações. Amém, querido? Não é assim com a sua vida? Quero deixar isso para você nesta noite aqui de João capítulo 10. Quando você pensar, quando você levantar, levante-se e saiba que você é um homem, uma mulher que faz parte de um aprisco, né, de um rebanho, de um pastor, e o seu pastor chama-se Jesus, o Senhor, que cuida, que zela, que te conhece pelo nome, que dá a você pastagens, lugares seguros, que te corrige, que te orienta, que deseja que você conheça a sua voz. Qual que é na sua vida, o maior desafio da vida, hein? Talvez seja conhecer a voz de Jesus, ouvir o timbre da sua voz, saber, olha, Jesus está me chamando, Jesus está falando comigo. Quando eu for procurar trabalho, quando eu for trocar de trabalho, quando eu for ter relacionamentos, quando eu andar por este mundo aí fora, eu quero saber e ouvir a voz de Jesus, o que é que Ele está me dizendo, o que é por onde Ele está me orientando, o que Ele está fazendo, e para onde Ele está me chamando. E também conhecer voz que não é de Jesus. Esta voz não é de Jesus, essa voz é estranha, esse conhecimento é estranho, essa pregação é estranha, aquele tipo de coisa que estão me mandando fazer é esquisito, eu não vou por aí. Eu vou tomar uma atitude na minha vida aí, mas está tudo confuso, não dá certo, aquela ligação não dá certo, aquele e-mail não deu certo, aquela entrevista não deu certo, mas está tão confuso. Não está na hora de ouvir a voz de Jesus? Não é? Jesus falou assim lá, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3,15, que a paz de Deus, a voz de Deus seja o árbitro em nosso coração. Você não tem paz? Será que é a voz de Jesus? Ou é outra voz que quer me enganar? Porque Jesus deseja isso. Quem não tem a vida dirigida por Jesus, é perigoso dar bode. Não é? Quem é que deu a vida daquela pessoa? Deu bode. Por que deu bode? Porque não ouviu a voz do Mestre. Mas Jesus deseja que você ouça a sua voz, se alimente dele e fique por ele. Amém, querido? Que seja assim com a sua vida, que seja assim com a minha vida, em nome de Jesus. Eu queria orar com você, que o Senhor fizesse para você, né, se fosse presente na sua vida e você pudesse ouvir sua voz, em nome de Jesus, né? Qual que é, né, o seu desafio da vida? Pergunte ao Senhor, né? Veja se você está ouvindo a sua voz, veja se a voz é a do Mestre, e discirna sua vontade. Fecha teus olhos, eu queria orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Coloca a sua vida diante do Pai, e peça ao Espírito Santo que te ajude a ouvir sua voz, em nome de Jesus. Diga: Jesus, estou aqui na tua presença. Pai, em Tuas mãos, nós nesta noite em que participamos do Teu corpo e sangue, onde o Senhor nos alimenta e nos refrigera a alma como aquele que está à nossa frente, oramos para que o Teu povo seja dirigido pela Tua voz, dirigido pelo Senhor nesta hora, e que cada um seja conhecedor da Tua vontade, do Teu desejo, e nós oramos para que a Tua palavra seja verdadeira, onde ninguém pode nos arrancar das Tuas mãos, por causa do Seu cuidado, Senhor. Abençoa nesta noite a Tua igreja com paz, e na Tua presença nós colocamos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe e me abençoe nesta noite, com fé, em nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso coral, né, que hoje preparou
2 cânticos maravilhosos para que a igreja seja edificada.
pelo nosso coral, esse tempo tão gostoso que é celebrar o Senhor, né? Gostaria de, nesta noite, saber, algumas pessoas estão nos visitando e gostaria de dar um presente a vocês, né? Queria saber quem está aqui pela primeira vez. Algumas pessoas estão aqui que é o pai e a mãe e a família do André, o nosso coral ali, né? É o Marcos e a Vitorina, é isso? Muito bem. O André é um rapaz que está formando, já formou, né, em doutorado lá em administração e fez parte aqui da nossa igreja por bastante tempo, 4 anos e quanto? 8? Olha só, bastante tempo, né? E agora está retornando, né? E os seus pais estão ali. Pode ficar em pé vocês todos, por favor. Olha lá que beleza. Vieram de longe. Sejam muito bem-vindos, né? O nosso querido irmão Marcos, ele é pastor da Igreja Batista, lá no seu país. Seja muito bem-vindo, né? E ele me disse que queria saber onde é que o filho estava adorando a Deus esse tempo todo e agora teve oportunidade. Deus abençoe vocês, viu? André, você vai embora, você quer falar alguma coisa aqui? Então vem aqui, pode sentar. Ele só viu ele expressando nota musical, né, pastor? Só. Irmãos e irmãs, a graça e a paz. Graça e paz. A primeira vez que eu subi aqui foi em 2010. Um franzino acabado de chegar de Angola para tentar uma graduação na altura, e o nosso desejo como família era que depois de terminasse a licenciatura talvez eu voltasse, mas graças a Deus que os seus caminhos não são os nossos e Ele me fez trilhar num caminho totalmente diferente, árduo, pastor, muito árduo, mas os desígnios do Senhor foram entendidos nessa caminhada. Eu estou lhes falando aqui para poder agradecer pela acolhida que eu recebi desde aquele dia, não é? Na altura o pastor Elias, não é? Muito tempo, não é? Muito tempo, estou envelhecendo. Na altura o pastor Elias, e hoje eu saio daqui experimentando o suficiente para poder entender que só no Senhor podemos granjar coisas que nos levarão depois à vida eterna. Então, o que eu quero é que o nosso Senhor vos abençoe, não é? Grandemente por causa da família que vocês foram, não é? Do amor que eu experimentei ao longo desses anos. Eu jamais poderei esquecer e por causa disso terei que voltar aqui sempre que Deus quiser para vos ver. Deus seja louvado e que vos abençoe. Muito obrigado. É o último culto de você aqui hoje? É o último, então? Chama a família aqui para a gente tirar uma foto. Venha. Fazer o envio, orar por vocês. Venham aqui todos. Vozeirão. Por isso que cantou, né, pastor? Vem aqui. Agora, quem vai tirar a foto? A Karen vai tirar a foto. Vem aqui, querido. Olha que povo, tudo bonito. Quer falar? Pode falar, pastor. Pode. Muito obrigado. Graça e paz, irmãos. Antes da foto, eu quis conhecer esta igreja que fez o meu filho mais maduro. Quando ele deixou Luanda, Angola, veio para o Brasil, eu estava temeroso. Mas depois voltou com maiores conhecimentos da palavra do Senhor. A primeira coisa é, eu estou cultuando na igreja metodista. Diz, oi, igreja metodista? Bom, mas Deus está lá. Então, veio depois da licenciatura, ele já tinha uma propriedade da palavra. Afinal, os irmãos aqui estudam e aprendem a palavra do Senhor. Transformaram-o e já não tenho a vergonha de o chamar filho de um pastor. Graças ao vosso esforço, pastores. E agradeço muito esse companheirismo que vocês tiveram com ele. As vossas orações,
Hoje vão receber um doutor em Angola, mas um filho de Deus, um cristão. O que nos importa muito mais é sermos filhos que ouvimos a voz do Senhor. Portanto, esses são os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Som. Esse aqui também chama André. Daí eu falei, qual é o seu nome? Ele falou André. Eu falei, nossa, mas seu pai dele é criativo, né? André. E você como chama? Maria. E essa é a Vitorina. Deus abençoe. Vamos orar por vocês. O coral quer tirar foto? O coral pode vir aqui na... Então vem de uma vez, vem tirar foto. Pode subir mais um aqui. Esse fica embaixo aí. Aqui, pastor Marcos, sobe aqui, ó. Isso. Vem aqui, André, fica aí. E mãe, ficou um buraco ali, ó. Pode ir lá. Ali. Então vem aqui, ó. Isso. Oh, glória. Muito bom. Vamos orar aqui por vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesta noite aqui na Tua presença, nós te damos graças por esta família. Oramos invocando a Tua bênção sobre o retorno deles para o seu país, que eles sejam abençoados, ministrados pelo Senhor, que, Senhor, a cada dia possa suprir suas necessidades e estar com eles como o pastor que cuide das suas vidas. É o que nós oramos como igreja aqui, enviando-os em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, pastor. Falou, André. Deus abençoe. Maria, Deus abençoe. Ô, meu amigo. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos aqui também as visitas aqui, o Johnny, a Fernanda e o Guilherme, que estão vindo de Foz do Iguaçu. Quem são? Cadê a turma? Já saíram? Muito bem. Muito bem, tem mais alguém aqui que está aqui pela primeira vez? Levanta sua mão aí ali, sejam bem-vindos. Vai receber um presente nosso, viu? Kena já está te entregando. E que Deus abençoe e que vocês sejam bem acolhidos aqui, bem-vindos. Amém? Muito bem. Alguém tem um boletim aí, por favor? Tem aí? Pega aí, passa um pouquinho, pastor. Obrigado. Bom, vocês todos têm um boletim, só vou lembrar algumas coisas aqui, queridos irmãos e irmãs. Quem tem os filhos e filhas, dia 9, aqui também tem, aqui, já vai entregar para vocês. Deus abençoe, viu? Dia 9, sábado, tem o último ensaio das crianças, que elas vão apresentar. Próximo domingo pela manhã, as crianças vão homenagear a Jesus aqui com uma cantata, uma coisa muito gostosa, e todos os pais vão participar. Mas no sábado, às 14 horas, tem o último ensaio geral das crianças, tá bem? Também no sábado, a partir das 8 da manhã, teremos bazar da Amas. Esse bazar é um bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal, e que, quando são apreendidas, depois de um certo tempo, elas dividem, algumas mercadorias para os órgãos de assistência social. E a nossa Amas foi uma das escolhidas. Então, com o material recebido da Receita, nós faremos um bazar aqui na igreja a partir das 8 da manhã, que começa a distribuição de algumas senhas. Para você que desejar comprar alguns desses materiais que estão aí no boletim. Então, se você desejar participar, venha aqui sábado às 8 da manhã, a partir das 8, que vai ter o bazar com as mercadorias da Receita. Tá bem?
Às 8 é distribuição de senhas, mas depois abre, né? Mais tarde, é isso? Então também, às 9 horas começa o bazar, mas tem a distribuição das senhas. Então tem todos esses materiais aí a preços melhores, que você desejar participar, nosso Bazar da Amas, tá bem? E domingo que vem também pela manhã, temos, logo após o culto, o concílio local da igreja. Então a gente convoca todos os irmãos e irmãs para participar do concílio local. E também, ao meio-dia, o almoço de final de ano da igreja. Olha só, o almoço tradicional de Natal, com um cardápio todo especial. Vou falar para vocês vão sair daqui morrendo de fome. Arroz branco, arroz à grega, rondelha ao molho bachanel. Bechanel, olha que coisa mais. Bechanel. O que será que é isso? Quem sabe o que é isso, erga a mão? Ó, só gente chique sabe o que é isso. A maioria dos pobres aqui não sabe o que é isso, não. Mas é gostoso. Pernil à Califórnia, frango, farofa, salada e salpicão. Dá fome, né? Ao meio-dia. Vai ser vendidos os convites até o dia 6, somente. Tá bem? Na hora não vai ter. Então, até o dia 6, adquira os seus convites aqui na igreja, na secretaria. Ou nos cultos que acontecer, até quarta-feira. Tá bem, queridos? Então, esses são os nossos avisos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus, agradecendo por esse culto, esse dia, e recebendo a bênção do Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite aqui na Tua presença. Que o Senhor abençoe o Teu povo com fé, com a Tua paz. O Senhor abençoe o povo, Senhor, com direção do Teu Espírito sobre cada momento. É o que nós oramos agradecidos. Irmãos e irmãs, que a bênção do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Santo Espírito, seja sobre a sua vida e permanecendo com você hoje e sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Vão abençoados.